Olá, galera, tudo bem? Eu venho agora com a parte 2 do verbo. Vamos lá? Nessa parte 2, nós iremos ver o número e pessoa do verbo. O verbo, ele possui 3 pessoas, né? A primeira, segunda e a terceira pessoa do singular, a primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Sabendo disso, a gente precisa entender o seguinte. Lembra lá quando eu falei das classes de palavras, o pronome pessoal do caso reto? Então, ele faz parte dessas pessoas e números aí. Vamos lá. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, não é? Então, a primeira pessoa do singular vai ser o eu, tu, a segunda, tu, a terceira, ele. Agora vamos para o plural. Nós, vós, eles. Primeira, segunda e terceira do plural, respectivamente. Tranquilo? Vamos para o próximo tópico. A gente precisa saber o que é gerundismo. Para que ele seja realmente gerúndio, né, que são os verbos terminados em ando, endo, indo, que a gente já viu, para que ele seja gerúndio é necessário ter ele somente conjugado, né, no gerúndio, vou fazer, né, no infinitivo, ou estou fazendo. Acabou. Não tem como vou estar verificando. Vou deixar uma tirinha aí bem interessante para vocês virem como é que é importante saber, né? Houve até uma época em que foi falado que o gerundismo foi abolido, tal, né? Como forma aí de mostrar a importância de não fazer essa repetição desnecessária. Ou, senhora, só um momento, eu vou estar verificando, né? Não pode. Ou vou verificar ou verificarei a sua informação, ok? Vamos lá, então, para o próximo tópico. Vozes verbais. Galera, eu já falei que o número 3 é o queridinho do verbo, né? São 3 modos verbais, o infinitivo, o subjuntivo e o imperativo. São 3 formas nominais, gerúndio, infinitivo e o particípio. São 3 vozes verbais, ativa, passiva, reflexiva. Galera, parece fácil, mas não é tão fácil, tá? Como parece. Vamos lá. A voz ativa é quando o sujeito pratica a ação. A voz passiva é quando o sujeito sofre a ação. E a reflexiva acontece os dois ao mesmo tempo. E geralmente ela é chamada de voz de reciprocidade, machucou-se, penteou-se, sentou-se. Então ela vai girar em torno desse processo, tá bom? Vocês precisam entender o que é desinência, o que é radical, o que é vogal temática. Vocês precisam entender o que é o tema. Vocês também precisam saber o que é um verbo anômalo, defectivo, abundante, irregular. Beleza? Vamos lá. No vídeo 1, eu falei sobre o verbo cantar. O verbo cantar, ele tem como radical o fragmento cante, até o T. Como é que eu sei? Vamos lá para um macete legal? Se você tiver dúvida em relação ao radical, é só você colocar ou a primeira pessoa do presente do indicativo ou a primeira pessoa do pretérito perfeito. Quer ver? Vamos lá. Eu vou colocar aí, sei lá, cantávamos. Eu vou colocar a primeira pessoa do presente do indicativo. Canto. Vai até que letra igual? Canto, cantávamos. Vai ser até a letra T. Então tá aí uma dica para você descobrir qual é o radical do verbo. Depois do radical, sempre vai ter uma vogal temática. Pode observar, é lei. Bruna, mas e se for consoante? Para ser consoante, geralmente é um substantivo. Quer ver? Cafeteira. Café vai ser o radical, o T vai ser uma consoante de ligação. Então não procede aí nesse caso do verbo, tá? Então a junção do radical com a vogal temática é chamada de tema. Tranquilo? E a desinência a gente precisa saber que tem o desinência modo temporal, que ela indica o modo e o tempo. Então, no verbo cantávamos, que eu falei previamente, ele está na primeira pessoa do plural. E também, que é o vá, né? Cantávamos. E também na primeira pessoa do plural, certo? Pretérito imperfeito, que é aquele que termina em que mesmo? Vá, nha ou ia. Lembra disso, anota, galera. Então, a gente precisa saber desinência, modo temporal. Desinência, número, pessoa. É a primeira pessoa do singular, né? Ou do plural aí, primeira, segunda ou terceira. E
também serve para os substantivos, nomes, tá? Isso aí. Menino, tá no masculino, no singular. Então, a desinência número pessoa também serve para os substantivos. Anotado? Esse verbo cantávamos, que eu coloquei aqui pra gente decodificá-lo, ele faz parte dos verbos regulares, ou seja, ele vai ter o radical do começo ao fim igual, em qualquer tempo verbal, qualquer modo verbal. Porém, nós temos os verbos irregulares, que já é diferente, né? Se não é regular, é irregular, né, galera? Então, vamos lá para exemplo de verbos irregulares. Verbos irregulares, então, são, por exemplo, o verbo ser. Eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois, eles são. Eu vou deixar aí uma lista com alguns verbos, mas, por exemplo, o verbo ir. Eu vou, tu vais, ele vai. Né? Vai. Então, assim, gente, presta atenção. Ele não vai ter um radical bacana, não vai ter o radical do começo ao fim. Ele vai variar, tá? O verbo fazer. Eu faço, tu fazes, ele faz. Nós fazemos, vós fazeis e eles fazem. Então, tem ali para seguir. Os verbos. Primeiro, vocês têm que entender que anômalo vem de algo anormal, que é algo que está tendo algum problema ali. Então, vamos lá para os exemplos. Olha só, temos aí o verbo ser e ir. Né? Eles são, o verbo ser, eu acabei de falar, eu sou, tu és, ele é um irregular, também chamado de anômalo, tá? Porque ele não segue aí um radical e nem tem um padrão. Vamos para o próximo. São os verbos abundantes. Galera, então, os verbos abundantes, como o nome já sugere, ele tem mais de um, é algo abundante, algo em abundância. Então, vamos lá. Quais são os verbos considerados abundantes? Vou deixar também um outro quadro aí para vocês entenderem um pouco melhor. Nós temos o prendido e preso, nós temos fritado, frito, nós temos imprimido, impresso, nós temos enxuto e enxugado, nós temos aceito e aceitado, entre outros. Então, ele tem mais de uma forma, no caso aí, no particípio, que indica a mesma coisa, tá bom? Temos também os verbos defectivos. Anote aí, defectivos. São aqueles que vão ter um problema somente no presente do modo indicativo. Nenhum problema no passado e nem no futuro. Vamos lá a alguns verbos. Nem todos eles serão conjugados na primeira, segunda ou terceira pessoa, né? Vamos lá, então. O verbo abolir. Tem como colocar eu abulo, tu aboles? Falir. Eu falo, falar, né? Tem também, sei lá, o verbo banir, o verbo demolir. Eu demulo, eu demolo, eu... Entendeu, gente? Como é que ficaria, então, eu bano, tu banes, né? Até que vai, tu banes, ele bane. Agora, eu bano, a primeira pessoa geralmente é a que é mais comprometida. Logo, esse é o verbo defectivo, tá bom? Então, fica aí a dica aí dessa parte 2 do verbo. Já aproveita aí, galerinha, e já se inscreve no meu canal, ativa o sininho, já compartilha com seus amigos, né? Não custa nada, né? Ajudar a professora aqui. Então tá, galerinha, beijo, beijo, até mais!